Oi, me chamo Emanuele Silva, sou comunicadora popular, artista e produtora cultural. Essa aqui é uma videoaula de registros fotográficos para projetos culturais e a gente vai trocar uma ideia de como fazer esses registros de uma forma mais tranquila. Eu acho que o mais importante é a gente pensar primeiramente o que significa registros fotográficos pra gente. Registro é tudo que a gente vê, que a gente guarda, que a gente compartilha, mas que a gente tem o intuito de entender que a nossa realidade, ela também é um registro da nossa memória. Para que a gente conecte o que a gente tem de registro para passar para outras pessoas, dependendo do intuito que a gente quer com esses registros, a gente tem ferramentas. E essas ferramentas são o celular, que é o mais acessível, assim vamos dizer, que é aquele que a gente tem na palma da nossa mão, que ele pode ser tanto para fotografar alguma coisa, quanto para enviar uma mensagem, quanto para fazer um vídeo. Ele é uma grande ferramenta atualmente. Nós temos a câmera fotográfica, que é para alguns registros específicos, né? Às vezes a gente quer dar um zoom mais profissional, que às vezes a gente sabe que no celular não dá para fazer. E ela é muito manual, né? A gente faz dela as nossas imagens mais profissionais, assim vamos se dizer. Nós temos o gravador de áudio, que é muito utilizado por jornalistas e tudo para fazer as suas entrevistas, guardar os seus relatos. Tem o microfone, que é uma ferramenta extremamente importante para que os vídeos eles fiquem mais nítidos as falas e que a gente consiga entender o que está sendo passado. E esse áudio do microfone não necessariamente é só para o vídeo, né? Às vezes é para gravar um relato, assim como o gravador, e é uma via de multi-utilidade. E aí, a gente tem os aplicativos, né? O aplicativo também é uma ferramenta, sendo ele de edição, sendo a própria câmera do celular, porque o celular em si não tem uma utilidade se ele não tiver o aplicativo da câmera, né? Já que a gente quer registrar algo. Agora a gente vai fazer uma conexão das ferramentas com as mídias, entendendo que as mídias são multidiferentes. A gente tem a fotografia, que puxa muito aí a ideia da câmera, do celular, mas a fotografia ela tem o intuito de congelar aquele momento e guardar aquele registro. Aí a gente tem o vídeo, que permite com que a gente sinta as emoções, que a gente esteja naquele momento, que a gente veja as ações, veja os movimentos, as expressões, e que a gente esteja mais imerso ali, sabe? Naquele momento, naquele lugar. Agora nós vamos para o áudio, que é sons, trilha sonora, a própria fala. São aquelas entrevistas, aqueles vídeos curtos que tu faz, eles precisam de um áudio. Eles precisam, às vezes, de um som para acompanhar ele, um som base, para não ficar só um videozinho cru, sabe? E para encerrar as mídias, nós temos o texto. O texto é essencial para projetos culturais. Ele guarda a data, o horário, o contexto, ele é aquilo que te coloca aonde aquilo aconteceu, sabe? Da forma que você quer expressar através de palavras. E é a legenda do vídeo, é a legenda da publicação da foto, é também toda uma descrição do que está acontecendo no teu evento, no teu projeto cultural. E já que a gente está falando de registro, é muito importante a gente falar sobre o armazenamento desse registro. É muito importante a gente entender que a gente precisa de uma organização, que a gente precisa de lugares específicos para colocar aquilo que a gente registrou. E aqui a gente vai falar sobre esses mecanismos, esses lugares para onde a gente pode estar colocando os nossos materiais, né? E aí a gente tem alguns aplicativos, que é o Drive, que são a galeria do celular, que são as nuvens de armazenamentos. E também a gente tem o HD externo, a gente tem os computadores, os pendrives. São muitas ferramentas onde a gente pode colocar. Para além disso, as redes sociais também são um ótimo espaço de registro, né? A gente tem aí, mais atualmente, o Instagram como esse espaço de colocar as publicações e lá vai estar a hora, vai estar o local, vai estar o contexto todo daquilo que tu criou, guardadinho, do jeito que tu quiseres fazer. E aí, eu te pergunto,
tu estás guardando tudo na pasta certinho, com a data, com o nome. É muito importante para todos os projetos que estejam nomeados nos seus devidos lugares, organizadinho, foto aqui, vídeo aqui. Então, não adianta querer tirar uma boa foto, fazer um bom vídeo, ter uma boa rede social, se tu não consegue guardar isso de uma forma bem preservada e bem organizada. Projeto sem organização não é legal. Agora a gente vai falar sobre fotografia. Fotografia é esse universo múltiplo de registro do que tu tá vendo. Eu costumo falar que os meus olhos, eles fotografam coisas que as câmeras não vão fotografar, que é uma memória minha. Mas aí eu vou te dar aqui umas dicas para te fazer uma boa foto. Primeiro a gente vai pensar sobre planos. A gente tem o plano mais aberto, que é aquilo onde a gente pega mais o cenário, pega assim as pessoas, tudo aquilo que está fazendo parte daquele movimento, daquele evento, daquela movimentação toda. E aí a gente tem o plano médio, que é o plano mais focado em queria que aparecesse um pouco do cenário, um pouco da pessoa, um pouco mais junto, sabe? E aí a gente tem o plano fechado, que é para detalhes, né? Eu quero que pegue só a mão daquela pessoa e só. Aí vai ter que pegar só a logo da camisa, algo específico. E pra gente entender que os planos existem os ângulos, né? E aqui eu queria dizer que os ângulos é um momento de experimentação. Tem que tentar mais de cima, mais de baixo, mais de lado. Vai experimentando todos os ângulos possíveis, porque às vezes a foto ela fica ruim porque tá contra o sol, que é um ângulo ruim. Então, se tentar dar uma arredadinha, fica bem melhor. Então, é uma experimentação, é um treinamento de observação, se aquele ângulo está favorecendo aquilo que tu queres mostrar. Já que a gente está falando de ângulo, a gente está falando de iluminação também. A iluminação, ela precisa ser muito bem pensada, né? Se eu tô de frente pro sol e eu quero tirar uma foto que o sol não me atrapalhe, eu preciso pensar num ângulo que essa luz, ela vai estar favorecendo. Se tu estiveres em um lugar escuro, é importante entender que tu precisa de uma luz auxiliar, né? E aí eu te trouxe esse exemplo aqui. Aqui tem uma luz que ela vai iluminar mais o que eu quero preservar para a foto, que eu quero registrar, né? Então, ter um equipamento extra de iluminação é muito importante. Às vezes até para os espaços mais claros, que pode estar estourando e aí tu queira dar só uma implementada. Existem muitos equipamentos para controle da luz, para que aquilo saia bem nítido, bem interessante, né? E muito mais profissional assim possível. Mas pra gente que faz o projeto cultural assim, mais na garra, vamos assim dizer, mais independente, ter um equipamento de registro bom é o suficiente. Aí a gente vai pensar em enquadramento. A gente tem aqui um tal de regra dos terços, que eles estão aí nas configurações do teu celular, que são 2 linhas assim retas e 2 linhas na horizontal, que te ajuda a entender os pontos necessários que tu queres pegar. Então, tu vai entender como enquadrar a forma que tu queres e principalmente entender se tá um pouquinho mais pro lado ou um pouquinho mais pro outro, que fique bem horizontalizado e bem equilibrada a foto, né? Às vezes a regra do terço ajuda a gente a entender essa demarcação na imagem. Quero que pegue somente aquilo, quero que fique um pouquinho mais torto ou não. Ele é um auxiliar, né? Um auxiliar visual. Agora eu tenho uma pergunta pra ti. Tu vai sair fotografando todo mundo por aí, gravando vídeo, fazendo meme? Eu acho que não, porque todo mundo tem o direito de autorizar ou não a sua imagem. E eu queria falar sobre isso contigo. No mundo virtual, as coisas ganham uma grande proporção. O uso da IA, o uso da tua voz, ela ganha grandes espaços que às vezes nem tu sabes. Então é importante tu entender pro teu projeto cultural que se tem uma criança ou se tem um adulto e tu precisa registrar ações ou falas ou simplesmente fotografar elas, tu precisa pedir autorização para elas. E isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa também extremamente complexa. É simples, é através de um diálogo, dessa autorização que você pode dar àquela pessoa, né? Então é importante que você tenha um documento
de autorização de imagem para que aquela pessoa assine, sabe? Então, pensar que registro também é o cuidado com as pessoas, é entender que assim os projetos vão dando certo. Já que a gente está pensando em imagem, em direito e armazenamento, eu queria trazer as redes sociais como esse espaço que une todas essas coisas, que movimenta todos esses materiais. A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram e a gente tem o WhatsApp também, como os mais comuns para se utilizar materiais fotográficos e materiais audiovisuais e textuais, né? Pelo WhatsApp a gente consegue mobilizar muitas pessoas com um fly, com uma foto, com um vídeo, o próprio texto, né? Então, é muito importante que a gente entenda o WhatsApp não somente como um meio de comunicação, mas também como um espaço de registro, de compartilhamento desse registro. O Instagram, ultimamente, tem sido o espaço mais, comum para se compartilhar registros relacionados a projetos, a eventos, a empreendimento e para uso pessoal mesmo. Agora o Facebook é mais para aqueles da antiga, que gosta de deixar lá como registro, porque ele é um espaço de registro extremamente antigo mesmo e é mais pessoal, né? Mas a gente usa da forma que der. Entender que as redes sociais, ela é ampla e que a gente pode utilizar elas da forma que a gente achar interessante. Claro, respeitando todas as coisas, todas as regras e diretrizes daquele espaço. Eu encerro essa videoaula falando que os registros fazem parte de uma comunicação que é muito ampla, que tem várias camadas, mas que ela te possibilita criar. E eu espero que você crie, que você registre, que você fotografe, que você grave, que você crie um texto a partir de uma imagem, a partir de um vídeo, a partir do seu próprio pensamento, que você pense no seu território e entenda que essa comunicação, ela precisa ser passada por você para quem você deseja, tá bom? Muito obrigada, fico muito feliz de ter compartilhado tudo isso daqui com vocês, tá? Um beijo.